com o personal financeiro Leandro Trajano, o economista Sandro Prado e a educadora financeira Viviane Silva. Rádio Jornal. Tudo é notícia. Oferecimento: precisando de dinheiro? Help 0800 300 3838. Debate em rede. Oferecimento: Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias Diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias Diariamente, aqui nós cuidamos de você. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Com o alto custo das despesas básicas no Brasil, há quem considere quase impossível fazer uma reserva de recursos. Mas, seja para alcançar objetivos pessoais ou para se preparar para imprevistos, o planejamento financeiro é uma ferramenta importante na busca por qualidade de vida. De acordo com um estudo realizado nos meses de novembro e dezembro do ano passado, nas diversas regiões do Brasil, pela Fintech Leve, 52% dos entrevistados não possuem ou não sabem como montar um planejamento financeiro para os próximos anos. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas que podem nos orientar a como nos organizar. Aproveitar esse começo de ano, já que todo mundo marca tudo para o começo da semana, para o começo do mês, para o começo do ano, e geralmente no começo do ano, quando chegam essas contas todas para a gente pagar, a gente pensa em se organizar, né? Não, este ano vai ser diferente, mas como fazer diferente? Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do economista Sandro Prado, mais uma vez com a gente para conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, professor, aqui em nossos estúdios. Um abraço para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Leandro, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês. O personal financeiro, colunista do Jornal do Comércio e da Rádio Jornal, Leandro Trajano. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Wagner, Sandro, Viviane, todos que estão aqui com a gente, nos escutando mais uma vez. E água mole e pedra dura, né? Isso. A gente tem que ir batendo ali na cabeça de quem ainda não se organizou para ouvir mais uma vez, e a gente sabe que o público da Rádio Jornal é muito fiel, então já devem ouvir isso frequentemente. E quem já está organizado começar a ter uns avanços também. Então vamos embora. Vamos lá. E a gente recebe também a educadora financeira Viviane Silva. Professora Viviane, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Vamos arrasar agora, né? Ajudar as pessoas. Vamos ajudar e vamos seguir em frente aí, cuidando bem das contas. E eu quero começar nossa conversa com a senhora, professora Viviane, exatamente nesse sentido, porque a gente observa nos últimos anos um movimento muito grande, seja no rádio, seja no jornal, seja nas mídias sociais, de educadores financeiros, pessoal que trabalha com finanças, sempre dando orientações para as pessoas, inclusive aquelas pessoas que antigamente se falava muito, que só quem juntava dinheiro era quem tinha muito dinheiro, né, professora Viviane? Mas hoje, mesmo ganhando pouco, se você se planejar, se organizar, é possível fazer uma economia, professora Viviane. E a gente tem até um exemplo prático aqui. A Rádio Jornal tem um programa de doação de cadeira de rodas. E os ouvintes participam fazendo doações. Uma cadeira de rodas, para a senhora ter ideia, custa R$450 hoje. Eu tenho ouvinte que chega aqui, doa uma, duas, 10 cadeiras de rodas. E são pessoas simples, professora Viviane. Às vezes chega muitos casos aqui, pessoas que ganham um salário mínimo, mas conseguem pagar as contas, manter as contas em ordem, e no final do ano ainda chega aqui com a doação de uma cadeira de rodas, ou seja, juntou um dinheirinho para fazer ainda uma caridade. Ou seja, é possível, né, professora Viviane? É possível, desde que esse comportamento esteja no farol e o padrão de vida esteja ajustado às entradas financeiras. Muito provavelmente, esses doadores entenderam que o recurso financeiro que passa pelas mãos deve ser respeitado. E essa pessoa passa por um processo de educação financeira empírica, né? Ela termina sendo estimulada a ser um bom mordomo, um bom gestor de todos os recursos que passam pelas mãos, inclusive o recurso financeiro.
A democratização da educação financeira hoje já é uma realidade, né? Cada vez mais os educadores estão falando mais, a gente está trazendo mais as pessoas para perto e fazendo com que eles despertem, né? Despertem para o tema, despertem para o conhecimento, e isso é válido para a vida, independente da idade, da classe social que essa pessoa se disponha a aprender. Uhum. E essa questão da educação financeira é muito bem-vinda, professor Sandro Prado. Hoje as escolas oferecem essas disciplinas, ou essa disciplina da educação financeira no currículo dos alunos, coisa que na minha época, não sei, acho que eu sou mais velho do que o senhor, professor, na minha época nem pensar. E nós nascemos numa sociedade consumista. Então tudo que a gente pensa desde criança, pelo menos na minha época, na minha geração, era nascer, crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar alguma coisa. Comprar casa, comprar um carro, comprar roupa, era sempre comprar. Eu lembro da minha ansiedade, professor Sandro Prado. Um dia, eu ainda criança, quando eu peguei uma fortuna nas mãos, 2 notas de 2 cruzeiros, formando 4 cruzeiros, e quando eu peguei aquela dinheirama toda de 4 cruzeiros, a primeira coisa que eu pensei na minha... E eu fiquei ansioso, eu vou comprar o quê com isso aqui? Então, em nenhum momento passou pela minha mente, não, já que eu não tenho o que comprar, eu vou guardar, né? Juntar mais um dinheirinho e quem sabe lá na frente eu comprar alguma coisa. Mas felizmente a gente tem esse papel hoje do educador financeiro, professor Sandro Prado. Sem dúvida. Uhum. A geração, várias gerações na verdade, elas foram criadas dentro de um país onde a gente estava abrindo a economia para o mundo na década de 90 principalmente, aonde começou a haver um consumismo exacerbado, as pessoas começaram a idolatrar o consumo, né? Atualmente isso é muito mais, porque nós temos uma infinidade de produtos e serviços para adquirir. Na nossa época, que acredito que a gente seja mais ou menos da mesma idade, não era bem assim, né? E aí dependia muito de cada pessoa e cada objetivo que gostaria de fazer. Quando eu era bem pequeno, na verdade, eu guardava esse dinheiro, tinha até um cofrinho chamado Sputnik da Caixa Federal, onde eu punha minhas moedinhas, que eu ia guardando porque eu queria comprar uma mobilete. Então, meu sonho era ter uma daquelas motinhas, e aí eu fui economizando, pedi para minha mãe abrir uma caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal e ia acompanhando mensalmente ali as anotações. Mas, sem dúvida alguma, o consumo, principalmente eu acho que quando a gente é mais novo, naquela época era muito de moda, de grife, querendo ter uma camisa da Company, uma mochila da Company, da Yegon, enfim, de marcas famosas na época, para você sentir pertencente à sociedade, para que você fizesse, digamos, sucesso. Então, desde aquela época que a gente não tinha tantos itens de consumo assim, a gente já tinha essa paixão pelo status, pelo poder, pelo dinheiro, para poder consumir com ele. E a nossa geração não era tanto de fazer esses investimentos que hoje são feitos, mas sim, no meu caso, por exemplo, na época eu comprei, assim que entrei na faculdade e comecei meu primeiro estágio, eu juntei para comprar uma linha telefônica para poder alugar. E com o dinheiro que eu aluguei, eu comprei uma segunda linha, e com o dinheiro das 2 linhas e mais o dinheiro dos aluguéis, eu dei entrada num apartamento com 23 anos, eu já estava ali dando entrada num apartamento, já tinha pago a metade e financei o restante em 24 meses apenas. Ou seja, isso também vai muito de cada pessoa. Eu, particularmente, acredito que Leandro e Viviane, eu não faria nunca um financiamento, por exemplo, em 60 meses e 50 meses enquanto pessoa física. Eu gosto de ter o dinheiro antes para depois poder comprar, seja um automóvel, seja um apartamento, o que é totalmente antagônico ao pensamento da maioria dos brasileiros. Primeiro a gente se endivida e depois vê como paga, corre atrás. Aí isso que está acontecendo, essa ruptura de uma consciência financeira desde jovem, é fundamental. Então, o papel do educador financeiro hoje nas escolas, eu acredito que a gente vai ter uma geração futura bem mais preparada para lidar com a vida adulta. E, sem dúvida alguma, uma das questões complexas da vida adulta é você lidar com dinheiro. Porque a partir do momento que você já começa a querer ter sua independência, sua autonomia, você só consegue a plena autonomia com a autonomia financeira.
E você consegue isso apenas ou empreendendo ou com o labor do seu trabalho, e sempre você vai ter que ser um gestor, né? E todo gestor, a gente fala que tem 4 atividades básicas, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E a primeira delas é o planejamento, né? Coisa que nós estamos conversando aqui. Vamos planejar, ou seja, qual é o meu objetivo e como é que eu vou me organizar para atingir esses objetivos. Então, uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter também no planejamento financeiro é o objetivo e ter paciência para poder alcançá-lo no momento certo e não sair enlouquecido se endividando. Até porque hoje saiu dados ontem que 51% das famílias brasileiras hoje pertence à classe D e E. E o estudo levou como parâmetro a renda familiar de R$ 2.800. Então, mais da metade das famílias brasileiras hoje recebem menos de 2.800. E a gente sabe que tem família que tem várias pessoas dependentes disso. Então, se a gente não fizer um ajuste no orçamento financeiro, com certeza você vai se tornar um endividado, de um endividado você vai se tornar um inadimplente, e se tornando um inadimplente, como dizem na gíria, a casa cai. Então é muito importante esse bate-papo que a gente está fazendo, e principalmente o papel de Leandro e Viviane, que são 2 pessoas que trabalham direto com isso, com a educação das pessoas, a educação financeira. Agora, Leandro, o professor Sandro Prado, evidentemente, eu não sei se ele teve orientação em casa para seguir nesse caminho ou se é uma condição inata, professor. Rapidinho, por favor. Já nasceu com essa condição de ter cuidado com o dinheiro ou alguém em casa o orientou? Eu fui orientado pela minha mãe. Né? Minha mãe, ela sempre foi muito parcimoniosa, só fazia aquilo que dava, sempre também guardou muito, ela era professora, e eu tive uma boa orientação, tanto que o meu primeiro curso superior, com 16 anos, eu escolhi um curso que na época não era tão assim famoso, que foi economia. Justamente porque eu iria ser um tio Patinhas. Então, Leandro, é muito importante, de fato, esse trabalho, porque eu acho que ainda há tempo da gente se corrigir, né, Leandro? Eu acho que não tem idade, né? Pronto, vou trazer aqui um exemplo, e quem sabe ele está nos escutando, não sei. Mas um dos clientes mais velhos que eu tenho, para lá dos 80 anos, tá? Sem dar tantos detalhes, me surpreendeu quando eu tive a oportunidade de começar o trabalho com ele. Ele sentou, abriu um papel e disse, olha, daqui a 5 anos eu quero isso, daqui a não sei o quê. Mas uma pessoa de 80 e poucos anos está falando de planos de 5 anos para lá. Tem gente que com 70 acha que já não se corrige. Tem gente com 40 e poucos já está dizendo que sempre foi assim e que não vai mudar. Então sempre é tempo sim de mudar, é tempo de adequar. E isso começa pelos hábitos, começa pelas escolhas que a gente faz. Eu posso apontar aqui até e ser um pouco taxativo, dando a cara a bater. Mas eu acho que a vida financeira da pessoa muda a partir do momento que ela tem uma outra política, ou simplesmente não tem, o uso do cartão de crédito, e que ela faz escolhas que são realmente condizentes dentro do seu patamar financeiro. Como é que a gente tem aí, como disse o Sandro para a gente, mais de 50% das famílias vivendo com até R$ 2.800, e se você for ver pessoas que têm o acesso ao cartão de crédito, o limite é quanto? Não importa se eu, você, uma outra pessoa, não importa. O limite é muito maior do que a renda mensal, na maior parte absoluta dos casos. Então, as pessoas terminam usando como complemento de renda, parcelando compras, e hoje, que somos bombardeados por vários gatilhos, termina que o consumo é muito maior do que se pode, deixando de lado certas coisas que são necessidades básicas ou prioridades. Então, acho que a partir do momento, para finalizar, que se muda um pouco os parâmetros, as escolhas, e que eu reflito dentro da minha real, pode parecer até redundante, mas da minha real realidade, a minha cabeça já muda. Não é parar de sonhar, mas é não viver sonhando. É sonhar realmente. E o uso do cartão de crédito, isso eu falo assim, com, eu posso dizer, poder, aí realmente conhecimento de causa, porque a cada 10 pessoas que eu faço um acompanhamento, seja através de um curso, de uma mentoria, de uma consultoria, que eu vejo que está endividado ou enrolada financeiramente, Wagner, é impressionante. A cada 10, 8 ou 9 tem o cartão de crédito puxando para baixo. E tem gente sorrindo com isso, né, professor Leandro? Porque quando você atrasa a sua fatura, quando você paga juros, alguém está ganhando esse dinheirinho seu.
O dinheiro, ele nunca fica parado, ele sempre está em alguma mão. Exatamente. Ele sempre está. E aí a gente se ilude e cada vez mais o marketing é assertivo. Eu chamo muita atenção disso. Você está com o celular na mão, eu estava viajando esse fim de semana e a gente falando no carro e ouvindo música através do celular e de vez em quando entrava o Google pegando minha fala e querendo reproduzir ali. Então, ele escuta o que a gente procura, o que a gente fala a respeito. É um sapato, é um passeio que você quer fazer, tudo ele está capturando. Então, os anúncios hoje, eles vão de acordo com a foto que você curte no Instagram, com as hashtags que tem ali, ele vê o tipo de pessoa, a idade, e o anúncio é direcionado para você. Enquanto você não compra, tem ferramenta que persegue aquela pessoa. Então, se a gente não sabe filtrar, a gente termina sendo vencido pela tentação. Essa tentação cai no cartão, no dinheiro e se afoga. Deixa eu só trazer a professora Viviane, porque a gente sabe dos riscos que existem com cartão de crédito. Eu até vi uma brincadeira, um memezinho na internet, de uma pessoa dizendo, olha, eu ganho R$1.000. Você viu, né? Não, era um meme imitando o educador financeiro, né? E dizendo, olha, se você ganha R$1.000... e seu cartão tem um crédito de R$2.000, então sua renda mensal é de R$3.000. Não é? Agora, professora Viviane, o cartão de crédito é uma ferramenta importante para quem sabe utilizar. E aí entra em questão, de fato, a educação financeira. Como utilizar bem, a seu favor, um cartão de crédito, não é, professora? Pegando o gancho que Léo falou aí, dessa realidade do cartão de crédito ser extensão do salário das famílias, eu vou para os 9, entre 10, 9 pessoas está usando sim, viu, Léo? O cartão como extensão do salário. Então, o salário ele não cobre os 30 dias, e aí o que é que eu faço para fechar o mês? Eu uso o cartão de crédito. E é uma vida real lá fora, que a gente tem que ter um enfrentamento de muita conscientização, de conversar mesmo. E, professor, eu tenho uma experiência aí de 5 anos em escolas, implantando educação financeira nas escolas, capacitando os professores e fazendo muita palestra para pais. BNCC, em 2010, incluiu educação financeira na grade curricular como um tema transversal. Graças a Deus, há um despertamento para essa nova geração que está vindo aí atrás, dialogar mais sobre a educação financeira. Inclusive, eu encontrei crianças com cartão de crédito, Wagner. Crianças que já usam o cartão de crédito, e aí a minha conversa aqui é como essa ferramenta de pagamento pode fazer parte da vida dessa criança de uma forma inteligente, dialogando, conversando, trazendo a família para conversar sobre isso. Entender que cartão de crédito é ferramenta de pagamento e não extensão de renda. Quanto mais eu dialogo, quanto mais eu coloco na mesa, como família mesmo, né? Inclusive, a gente começava a educação financeira nas escolas, falando qual era o sonho que você tinha para realizar. E aí, isso brilhava aos olhos, tanto de professor como de aluno, porque finalmente, para que serve o dinheiro se não para sermos felizes, né? Se não para pagarmos nossas contas, fazermos nossas viagens. E aí sim, entender que a ferramenta cartão de crédito vira um instrumento de apoio e de fortalecer esse objetivo, e não para puxar você para baixo. Então, o uso consciente é sim a palavra de ordem do uso consciente desse cartão e trazendo mais e mais as famílias para conversar sobre essa ferramenta. Não há nenhum problema em tê-lo. Aliás, eu acho até que ele vira a nossa caixinha para juntar pontuação, sim, para fazer uma viagem, para pagar uma conta que, de repente, né, naquele momento, a gente decidiu usar a ferramenta cartão de crédito, mas sabendo que usou, eu já estou comprometido em pagar essa conta. Leandro? Isso é muito importante. E é como um termo que muita gente fala hoje em dia, né, Wagner? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre cartão de crédito. Quem sabe está uma manhã aqui para um debate desse só para falar sobre o cartão de crédito. Não é criminalizando, apontando o dedo na cara do cartão ou de quem usa. Mas é dizendo que para quem não tem condição, e não tem condição não quer dizer ter dinheiro ou não, tem pessoas que têm acesso a uma renda fantástica, mas não sabem usar o cartão. Então a gente precisa falar sobre isso, mas não criminalizando o cartão, mas falando do uso consciente e inteligente dele como uma verdadeira ferramenta para fazer as finanças de uma forma mais estratégica. O problema é que o acesso a isso, na verdade, a prática disso é muito pequena.
E aí termina que as pessoas não conseguem fazer muito do que eu trago, a Viviane traz no dia a dia, de, por exemplo, usar o cartão de forma inteligente, que chega um momento que você não precisa pagar a sua passagem, que as suas milhas se revertem como isso para você. Então eu falo frequentemente, vejo vários milionários com LH, ou seja, pessoas cheias de milha, mas que na hora de viajar não define a viagem. Porque não tem dinheiro para trocar pelo dólar ou euro, ou mesmo para uma outra região do país, não tem como se hospedar, como passear, só tem as milhas. E para piorar, o que é que faz? Liga para negociar a anuidade do cartão, e aí a pessoa do cartão diz, olha, eu não tenho muito como negociar, mas eu estou vendo que você tem umas milhas aqui, a gente pode dar um abatimento trocando suas milhas por 50% da anuidade. E tem gente que faz, ok. Então, é o gato correndo atrás do rabo. Você ganha milha, usa a milha para pagar o cartão, e vai. Então, o uso do cartão é algo que é extremamente delicado. Eu, como representante aqui de uma geração um pouco mais antiga, que Leandro e Viviane, vou dar até uma radicalizada. E eu também. Nossa. E lembrar um detalhe. Antigamente, para a gente conseguir crédito, nós precisávamos ou que o dono do estabelecimento comercial aceitasse o nosso cheque pré-datado, né, que se colocava ali, olha, dá para pagar daqui a 20 dias, 30 dias, 40 dias, dá 2, 3 cheques no máximo. Caso esse cheque voltasse uma vez, 2 vezes, sua conta seria bloqueada e acabou a farra de você ter cartão, o seu cheque. Era uma das questões. Verdade. Né? E também, quando você precisava de algum dinheiro emprestado, né, em substituição ao cheque especial, você tinha que ir para a fila, conversar com o gerente, explicar as motivações de que você precisava do dinheiro emprestado. Para você conseguir um cartão de crédito, era um pente fino absurdo. Coisas que eu só consegui quando eu me tornei servidor público no Banco do Estado de Minas Gerais. Foi o meu primeiro cartão de crédito que eu consegui, porque antes eu tinha tentado vários, porque era até um sinônimo de status na época, anuidade muito cara, e eu não consegui o meu cartão de crédito naquele momento. Então, estava começando, era incipiente, o acesso ao crédito era mais restrito. E aí, a gente está aqui na Rádio Jornal, inclusive, J. Paz Mendonça, um visionário, ele popularizou o cartão de crédito no país com o Hipercar, que foi o primeiro cartão sem anuidade, aonde ele era disponibilizado com, óbvio, um crédito limitado, mas para as pessoas com baixa renda. Tanto que quando... Classe C e D fez festa, né, professor? Foi. A classe C e D... Foi a festa do Hipercar que virou uma mania aqui em Pernambuco, depois no Nordeste, foi para todo o Brasil, tanto que quando foi vendido a rede de supermercados Bom Preço e o cartão, o valor era quase equiparado. Ou seja, ele foi um visionário nisso, mas é aquela coisa, como todo criador, também as coisas acabam sendo usadas de uma outra forma. E hoje, a maioria das famílias, a maioria das pessoas não tem a menor condição de possuir nem cheque especial, nem tampouco cartão de crédito. Esse é um público, professor, o público D e E. Não sei se o E hoje, mas é um público que às vezes fica escanteado do sistema financeiro. E muitas histórias de empreendimento no Brasil cresceram em cima desse... Você citou agora o Hipercard, muito bem lembrado. Eu lembro também, um pouco mais atrás, ou um tempo mais atrás, da Casas Bahia. Casas Bahia cresceu assim também, né? Seu Samuel Klein chegou em São Paulo e percebeu que existia ali uma quantidade enorme de nordestinos que ficava à margem do sistema financeiro, né? Eram discriminados, não tinham crédito, mas tinham dinheiro. E tinha a palavra de pagar. Então ele começou a fornecer crédito e aí nasceu a Casas Bahia e a Casa Bahia cresceu em cima exatamente desse público. Exatamente, como bem registrou os Mamonas Assassinas. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. É eu poder ter meu carnezinho para poder pagar em várias prestações. Então, a questão de ser radical nesse sentido é o que eu digo. Se você não tem condições comportamentais para ter um cartão de crédito, quebre. O problema é tomar essa decisão. Não tem condição. A dependência é grande, né? Se você não tem condição de ter cheque especial, quando eles vêm para aumentar o seu limite, não tenha. Claro que cada pessoa é de uma forma, mas se você for ver, eu, por exemplo, não tenho cartão de crédito.
esse é um cartão de débito. débito. Todas as minhas compras eu faço à vista. Ah, sou rico? Não, não sou. Mas a questão é que eu me planejo. Tudo que eu gasto, ele está dentro do meu orçamento. E se eu for fazer uma viagem, qualquer coisa, eu já paguei há muito tempo antes. Ou seja, tudo eu faço dentro de uma lógica de racionalidade. Ah, sou canguinha, sou pão duro? Não. Eu gasto, eu não fico com controles, com planilhas, eu não tenho nada disso. Mas eu sei que eu tenho um limite de gastos que está de acordo com minha renda. E a minha renda, como a maioria hoje dos brasileiros, ela é variável. Coisas que interferem muito no planejamento. Antes era apenas alguns profissionais, como era o caso de um advogado, como era o caso, às vezes, de um médico, que recebia de acordo com a clientela e com um recebimento mais sazonal. Mas hoje muita gente na informalidade não consegue se planejar porque não sabe exatamente quando vai receber amanhã. Então é um contexto que precisa ser lembrado, e essas pessoas que não sabem usar e que são consumistas, a melhor opção é não ter um cartão de crédito. A professora Viviane está louca para falar, vamos pedir para ela esperar um pouquinho para o próximo bloco, que a gente inclusive já estourou esse primeiro bloco, que a conversa está tão boa. Mas só para fechar, deixa eu lembrar também aqui que me parece que o mercado está também adotando uma certa mudança em relação ao cartão de crédito. Eu já observo em alguns estabelecimentos a informação de que não recebe nem débito nem crédito, só recebe Pix. Porque no cartão de crédito, o cartão de crédito é uma festa, né, para as instituições financeiras. São 5 envolvidos numa compra de cartão de crédito. Mas o risco dela aumenta também, né? Pois é. De quem? Não, do caso da instituição financeira, a operadora, mas realmente passa por vários, né? É super interessante. É um tema bom. O cartão, primeiro, envolve quem compra, quem está comprando. Perfeito. Aí vem outro envolvido, que é o banco emissor do cartão. O terceiro envolvido, a bandeira do cartão de crédito. Mais envolvida a maquineta. Isso, dinheiro para cada um desses, certo? Vai Aliás, distribuindo. Exatamente, dinheiro para cada um desses, para o banco emissor, para a bandeira do cartão, para a máquina e também para quem vende, né? E também para quem vende. Está recebendo uma parte e está pagando também. Então, são 5 envolvidos. Veja que festa com uma simples compra. Se você for comprar uma água mineral no cartão de crédito, você faz essa festa financeira, né? E quando restringe para o Pix, hein, Wagner? É débito. Se você tem, Exatamente. compra. Se não tem, bota o rabinho entre as pernas e vai embora. E outra coisa, e quem vende recebe o dinheiro na íntegra, 100% na hora. 100%, não tem Na taxinha. hora. Então, o mercado está migrando muito para essa modalidade de venda através do Pix. Mas esse é um assunto bastante amplo que a gente pode, como disse o professor Leandro, debater em outra ocasião, especificamente esse mercado. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Debate em Isso é muito rede. importante, porque quando chega... Capricha é show, é bom demais, bota o coração. Vocês sabem que música é essa? Capriche é show. É bom demais. Bota o coração em tudo que faz. É, meu amigo. Tudo que é feito com o coração é muito mais saboroso. Experimente a linha de produtos. Capriche é show. É bom demais, bota o coração em tudo que faz. Capriche é show. A rede de farmácias Diariamente está com seu estoque abastecido de antigripais e polivitamínicos para atender à enorme demanda da população na luta contra a gripe e contra outros vírus e bactérias. Procure uma das nossas 39 farmácias e proteja a sua família. Lembre-se, trabalhamos pela saúde e bem-estar das pessoas. Sua saúde em dia nas farmácias Diariamente. Aqui nós cuidamos de você. Verão Quiclor. O verão é diversão junto com toda a família. Com o Quiclor é saúde e alegria. Em casa ou no clube, em qualquer piscina tem Quiclor. O melhor verão é do Nordeste e a Quiclor também é. A sua piscina merece lazer saudável, alegria e diversão. A Quiclor é a cara do verão. Você encontra Quiclor nos grandes atacados, supermercados e nas lojas especializadas. Verão Quiclor. Velho conhecido do café da manhã e do jantar. Só que agora eu quero mais. Quero ovo no almoço. Ovo no almoço, ovo no almoço. Tudo fica mais gostoso. Nutritivo e saboroso. Eu quero
Ovo, um alimento completo. Uma dica, a VIP. Quem é que deixa a roupa bem lavada, a casa limpa e desinfetada? É a Dragão, é a Dragão. É a Dragão, é a Dragão. Quem é que facilita na limpeza, tem qualidade e tradição? É a Dragão, é a Dragão. Sujo, sujo, usa Dragão. Sabe onde você encontra as melhores ofertas de verão? Só na semana especial de vendas da Seminovos Movida. Você ganha transferência e IPVA 2022 grátis. 1 ano de garantia e pode pagar em parcelas de R$ 990 com a primeira só na Páscoa. As ofertas estão imperdíveis para você ter o carro que sempre quis. Mas aproveite, porque é só de 19 a 25 de janeiro na Seminovos Movida. Vá correndo e curta o verão de carro novo. Consulte condições no nosso site seminovosmovida.com.br. As últimas notícias da manhã e as primeiras da tarde estão no Edição do Meio-Dia. Balanço da política, economia, o noticiário nacional e internacional. A movimentação do trânsito na nossa cidade e a opinião dos nossos colunistas. Edição do Meio-Dia, de segunda a sexta, aqui na Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltando para o debate, só para fechar a questão do cartão de crédito, que a gente não citou também, é bom lembrar que o cartão de crédito nunca perde. Ele ganha ou pouco ou muito. Mas perder, o emissor do cartão de crédito, esses envolvidos aqui, banco emissor, bandeira, nunca perde. Nunca perde. Ou é pouco, ou ganha muito, mas perder, jamais. Professora Viviane, a senhora levantou o dedinho na saída do bloco anterior. Fique à vontade. Na verdade, trazer essa conscientização do cartão que você falou e dialogar, né, abrir essa conversa, é para todas as classes, porque a gente sabe, a gente tem as pesquisas aí, os meninos vão concordar comigo, né, que independente se você ganha 1 salário, 10 salários mínimos, a gente está com um índice altíssimo de inadimplência, comprometimento financeiro, que cada vez mais as famílias estão precisando rever os seus custos, o seu padrão de vida, e o cartão de crédito hoje é um instrumento, é um privilégio para o professor, né, poder pagar tudo à vista, porque por causa do conhecimento, essa mudança de comportamento, ele há de convir comigo que é um caminho que ele percorreu de muito conhecimento, de muita experiência, coisa que não é a realidade da nossa população. Essa não é uma realidade da nossa população geral. Então, vamos dar a César o que é de César. Uhum. Trazendo para o mundo real, para a dor do brasileiro, para a dor do recifense, como eu posso fazer com que as finanças dessa família, que precisa muitas vezes usar o cartão de crédito para honrar alguns compromissos, isso seja de forma saudável e inteligente. E aí, veja, é aquela história, né? Quando eu pego meus clientes, meus mentorados, eu digo sempre o seguinte: ótimo, usando ferramenta cartão de crédito para pagamento, ok. Está se protegendo para não comprar por tanta emoção, porque o cartão de crédito ele dá liberdade para a gente comprar o que a gente quiser, dividir em quantas vezes a gente quiser, porque a parcelinha cabe dentro do nosso orçamento. É aí que mora o perigo. É aí quando eu divido em 10 vezes e me comprometo um ano inteiro pagando um item, não me dá liberdade para fazer novas compras, porque a renovação dos ciclos de compra me dá prazer. E esse prazer é saudável, desde que eu esteja sob controle, no controle da compra, no controle do pagamento. E é sobre comportamento que a gente precisa pontuar aqui. Professor Sandro Prado, essa questão da desorganização nas nossas contas, nos custos, é tão enraizada na vida do brasileiro que até o poder público é assim. Né? As prefeituras são desorganizadas, os governos estaduais, o governo federal é uma bagunça. E eu quero trazer um exemplo aqui da melhor economia da América Latina, que é o Chile, né? País estabilizado economicamente, organizado, todo bonitinho. E uma vez no Chile, um cidadão chileno, conversando comigo, começou a brincar e, como se diz no popular aqui, tira a onda. Ele disse: como é? Vocês fazem lá um tal de um consórcio para comprar um carro?
Você junta o dinheiro 72 meses pagando um consórcio para comprar o carro, que a gente só compra à vista. Só compra à vista. Então, junta o dinheiro e compra. Então, veja a educação financeira já presente na cultura de um povo que leva a fazer com que a maioria da população tenha condições de viver bem. Wagner, quando a gente faz viagens internacionais, uma das coisas que a gente repara, uma delas, obviamente, que os países não têm uma farmácia, uma drogaria em cada esquina como aqui, mas também uma outra coisa, que a gente não vê esse parcelamento de cartão de crédito. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, entendeu? Então não é que a gente está falando, isso é só coisa do Brasil porque desconhece o movimento lá fora, mas porque realmente isso é uma coisa do Brasil, do brasileiro, de gostar, de estar acostumado a se endividar. E aí essas famílias que estão endividadas, que são a maioria, tem que ter, obviamente, um outro tratamento de educação financeira, porque para você se libertar do cartão de crédito, a primeira coisa que a gente tem que ter é um dinheiro guardado, que é o que se chama tecnicamente de reserva de emergência. Ou seja, você tem que ter um dinheiro disponível numa aplicação que possa não lhe render muito, mas que pelo menos tente corrigir a inflação do ano anterior, e que você possa usar esse dinheiro a qualquer momento. Então, a minha televisão pifou. Eu ter na reserva de emergência um valor para eu ir lá e comprar e negociar a televisão à vista. Comprei. Ao invés de eu estar pagando as parcelas do cartão, eu vou estar voltando a juntar para a minha reserva. Então, quando você consegue sublimar e ao invés de ser uma família, uma pessoa endividada, dependente desse meio de pagamento cartão de crédito, que na verdade é você comprometer, é você gastar uma renda que você ainda não teve. E outra, se você for um servidor público que sabe que vai estar ali naquele emprego, maravilha. Mas tanto eu, você como Leandro, em atividades privadas, a gente não sabe precisar como vai estar a nossa vida financeira daqui a 6 meses, porque várias coisas podem acontecer. Como nós estamos numa economia atualmente no Brasil extremamente complicada da gente poder fazer previsões futuras, aí a gente passa a necessitar muito mais de fazer esse planejamento. E uma coisa, Wagner, que a gente tinha no ideário de todo mundo, eu comecei a trabalhar cedo, quando chegar aos meus 55, eu vou aposentar e vou para a praia, vou viver em outro lugar com o dinheiro da minha aposentadoria. Primeiro que nós vamos já aposentar velhos, 65 no mínimo, né? Porque como tem aí um upgrade na legislação, talvez com 67, 68, quando a gente chegar lá, e as mulheres também. Então a gente, além de aposentar tarde, o dinheiro que a gente vai receber na nossa aposentadoria não vai dar para pagar o plano de saúde. Então mudou a realidade. Essa geração de pessoas aposentadas, pensionistas, que ainda tem uma renda razoável, que inclusive muitos jovens acabam ficando em casa os neném, sustentado por essa renda dessas aposentadorias e pensões, a nossa geração agora que vai se aposentar não vai ter isso. Então a gente precisa também fazer algo que a maioria dos países fazem, principalmente quando a gente fala de investimentos, por exemplo, em ações. O investimento nas ações nos americanos não é aquele investimento para o filho estudar, para sair para a universidade, mas é um investimento póstumo para a aposentadoria. Então eles vão guardando durante anos dinheiro para quando puder se aposentar, poder desfrutar daquele valor que ele tem aplicado. Então aplicou 30 anos em ações, ganha-se muito dinheiro. E aqui os meninos, as pessoas novas querem aplicar hoje, ganhar amanhã, aí acaba entrando em várias furadas, né? E perdendo dinheiro, porque pirâmide financeira, a gente viu muitos casos aqui, só que agora elas estão muito mais diferentes no meio digital. E como disse o professor Leandro, o dinheiro não some, não desaparece. Troca de mãos. Se você perdeu, alguém ganhou. Se você, por acaso, atrasou uma conta e vai pagar juros, alguém está ganhando aquele dinheirinho de juros que você está pagando. Agora, nesse aspecto, professor Leandro Trajano, no ano passado, 64,3% dos inadimplentes que renegociaram dívidas em 2020
deixaram de pagar os compromissos novamente e, mais uma vez, ficaram inadimplentes. Ou seja, aquela questão do planejamento. A gente está no começo de ano, a gente vai começar a pagar novamente IPTU, IPVA, tem custo com escola de filho, outros custos. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Por que tanta dificuldade em se programar para pagar as contas, professor Leandro? Porque é uma surpresa, Wagner. É uma surpresa. Várias vezes eu cheguei para casais que eu atendo, por exemplo, e disseram esse mês do ano: olha, esse mês é complicado, porque é atípico. Atípico por quê? Não, porque vem as contas de dezembro, vem as compras de começo de ano, colégio e tal. Eu digo, não é atípico, você não se preparou, é sazonal. É uma despesa fixa, mas que ela não é mensal, ela não bate sua porta todo mês. Todo começo de ano vai ter IPVA, vai ter IPTU, para quem tem aí imóvel, carro e tal. Quem tem filho na escola vai ter alguma demanda de material. E tem gente que ainda diz, olha, abril, esse mês é atípico, porque é aniversário da minha filha, então a gente fez uma festinha e tal, foi um mês atípico. Eu digo, ela tem quantos anos? Ah, não, ela fez 12 aninhos. Eu digo, que ótimo, há 12 anos que é atípico que ela faz aniversário em abril. Ou seja, você que não se planejou antes. Então, não é que as coisas sejam atípicas, que elas sejam surpresas. A gente é que não se antecipa. Isso acontece frequentemente com as pessoas. A gente termina não se antecipando aos fatos. Na época que fazia consultoria para empresas, eu já vi grandes empresas com 800, com 1.000 funcionários, aperreada ali em outubro, novembro e dezembro, porque tinha que pagar 13º. Uma empresa grande, por que não foi fazendo um provisionamento? Então você em casa, que tem aí um funcionário, que tem uma pessoa em casa, guarda um 12avos, o salário mínimo está aí na casa dos 1.200, 1.212, ok. Guarda então aí a cada mês R$100 e poucos, para que seja mais suave para você. Então o que falta é um pouco de planejamento, e eu bato sempre nessa tecla, Wagner, para encerrar, é dedicar tempo para cuidar da vida financeira. A pessoa dedica um tempo para ver a televisão, para estar no WhatsApp, para estar no Instagram, dedica um tempo até para cuidar da saúde, correr, ir para uma academia, dedica tempo para tudo. Passa o dia trabalhando, muitos insatisfeitos com o trabalho, mas para quê? Para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Mas não quer cuidar do dinheiro, porque acha que dá trabalho, que é ruim e tal. Então a gente precisa olhar para isso e encarar. É pegar um papelzinho, uma planilha de Excel, o que for, lista tuas despesas, quanto é que você deve receber no mês que vem? Está encaixando? Está conseguindo fazer sobrar alguma coisa para, como o Sandro disse, fazer uma reserva para que você tenha um fôlego? E até deixo aí, não custa, para quem tem afinidade Excel, procura lá no Instagram, Personal Financeiro, lá tem uma planilha que eu disponibilizo, tá? De forma gratuita. Qualquer dificuldade, manda uma mensagem direta, manda o link. Uma planilha para pelo menos a pessoa ter as referências de como se guiar. A maioria das pessoas ignoram muitas despesas. Esquecem que todo mês tem despesa com farmácia, tem despesa de algum presente que compra, alguma coisa, e a gente termina por fazer um cálculo mental. Eu ganho X, só gasto isso. Para onde está indo o meu dinheiro? Faz o exercício desse mês que está começando, de fevereiro, anotar e cruzar as coisas, que você vai perceber para onde está indo esse dinheiro e em que você precisa atuar para começar a virar o jogo. Mas aí, professora Viviane, vem aquela pessoa que diz, olha, mas o que eu ganho não dá para pagar minhas contas. Será que essa pessoa ganha pouco ou, na verdade, gasta muito, professora Viviane? Os dois. eu sempre digo o seguinte, né? Se você está achando que está ganhando pouco, encontre caminhos. Se você não quer baixar, né, descer um pouquinho o seu padrão de vida, encontre caminhos para aumentar essa renda. E não existe mais isso da gente depender apenas de uma renda. Wagner, Léo, professor. Não existe, porque a conta não vai fechar. A gente não tem como depender só de um cliente, seja ele o emprego ou o seu cliente fornecedor, para pagar nossas contas. Não dá mais, isso não é uma realidade, não dá para ser uma realidade nossa no que tange às nossas finanças. Se você quer ter saúde financeira, você precisa ter outras rendas entrando dentro dessa caixa, né, dessa operação diária das famílias. E uma coisa que eu acho muito importante é a falta de planejamento básica, assim, que a gente vê que as pessoas não têm nenhum norte, não tem nada definido para o ano. Quer um ano novo, cheio de coisas maravilhosas, que aconteçam coisas incríveis, mas a pessoa, o ser humano, não está fazendo absolutamente nada para que isso aconteça. E eu quero disponibilizar também lá no meu Instagram, Minha Mente, Meu Bolso, um planejamento super simples, onde eu toco na área da saúde, na área das finanças, e um planejamento prático para que as pessoas comecem a ter, mês a mês, resultados positivos na vida.
e aí fechar o ano, pelo menos com um salário mínimo poupado, isso já começa a mudar a realidade dessa família. Então, eu vou pelo viés da educação financeira, então são passos práticos para que a família consiga ter um plano mensal para que comece a ter novos resultados. E aí não é o ano novo, é você novo diante desse novo ano que se iniciou. E aí, mais uma vez, professor Sandro Prado, o mau exemplo vem de cima, porque como a gente citou governos aqui, e eu não vou citar especificamente um governo, mas todas as esferas, municipal, estadual, federal, quando precisa de dinheiro, né, quando o caixa aperta e sempre apertado, o que é que faz? Aumenta imposto. Só que é o seguinte, nem sempre eu posso aumentar o meu rendimento. Nem sempre eu posso simplesmente ganhar mais como faz o governo. O governo faltou dinheiro, faz o quê? Lança uma taxa, aumenta o imposto e a gente paga, que é imposto. Né? É imposto, a gente vai ter que pagar, então o governo ganha mais. Então é um mau exemplo que vem de cima. A gente nunca vê um governo sentando nas 3 esferas, vamos cortar gastos, vamos enxugar os nossos custos que vai sobrar dinheiro para a gente pagar nossas contas. Infelizmente a gente não tem governos preocupados com isso. E como bem colocado, né, todos os tributos, tanto os impostos como as taxas, as contribuições que a gente paga, eles são indexados. Indexado também, né, já que a gente está falando da nossa geração, a gente pegou um momento que todos os salários eles eram indexados. Então era comum a pessoa falar, eu ganho 5 salários mínimos. Daqui a 6 anos você ganharia 5 salários mínimos, porque todo ano o seu salário também reajustava de acordo com o salário mínimo. E o governo, seja no âmbito municipal, estadual, federal, simplesmente ele faz o reajuste das tarifas. Então, foi o caso escandaloso do IPVA, aqui no Recife, que ao invés de ter Pernambuco em geral, né, perdão, que ao invés de ter um reajuste baseado na inflação, foi no valor venal do automóvel, que a gente sabe que subiu muito, e realmente quando até eu, que já tinha todo guardado o meu dinheiro para pagar o IPVA, eu assustei, porque foi um momento muito além do que eu havia previsto. As prefeituras, elas usam também um indexador para o IPTU, então eles vão ser reajustados. E o que aconteceu, Wagner, principalmente esse ano, é que se a gente pegar a renda média do brasileiro em janeiro de 2022 e comparar com janeiro de 2021, ela está muito parecida. Ou seja, não houve um aumento na renda do trabalhador brasileiro, na maioria das famílias, porém, todas as despesas aumentaram, seja com alimentação, seja com educação. Vem agora uma lapada que, obviamente, tem a negociação dos transportes, que a Urbana quer mais de 23% de reajuste no anel A. E se a gente tivesse reajuste, só um trabalhador que pega o ônibus básico para ir e voltar uma vez por dia vai ter um acréscimo de R$51 ao mês a mais para pagar ônibus, né? Isso daí já é quase a metade do reajuste que teve no salário mínimo, o dinheiro vai embora. Então a gente não consegue se defender como o governo consegue. E o governo, quando se fala aí, negócio fiscal, déficit fiscal, o que é isso? É justamente isso. O déficit fiscal é o governo estar gastando mais do que recebe, mesmo ele conseguindo aumentar a renda. Então hoje, como muito bem colocada por Viviane, um dos objetivos que a gente tem, e por isso que o investimento em educação para a maioria das famílias e das pessoas torna-se um investimento mais importante e mais rentável, porque você investindo em educação, em conhecimento, você vai valorizar o seu produto, que é você. Vamos pegar aí uma frase marxista, né? O que a gente tem para vender? O nosso trabalho. Se a gente tem o nosso trabalho, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai valer no mercado. Então, se você não está conseguindo fechar as contas no final do mês, a primeira coisa que você tem que ver também é como eu posso fazer para aumentar a renda. Mas claro que existem coisas pequenas, então você chega, às vezes na casa de famílias com baixa renda, tem uma geladeira duplex. Quando você vai ver ali atrás, 80 kW por mês. Se ela tivesse uma geladeira normal, dessas básicas, com consumo de 30 kW, qual é a diferença? 50 kW são R$50 a mais
que aquela família gasta por mês de conta de energia só porque quer ter uma geladeira duplex, porque o meu patrão, porque eu não sei quem tem, sabendo que às vezes você com uma geladeira menorzinha pode usar. Então as pequenas economias você pode fazer sim no dia a dia, sem que com isso a sua qualidade de vida caia. Substituição de alimentos, mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, isso é possível. Então, além de você conseguir fazer essa redução nos seus gastos de acordo com a sua renda, você tem, bom, daqui a 5 anos, como eu vou estar, entre aspas, lascado do mesmo jeito. Se você não investir em conhecimento e não conseguir uma recolocação, um upgrade no trabalho, você vai ter liso. Olha, se você é um assistente administrativo hoje, ganha R$ 1.400 de conto e está liso, daqui 5 anos você vai continuar sendo assistente administrativo. Se o salário tiver R$2.000 salário mínimo, você vai ganhar 2.300. Vai estar liso do mesmo jeito ou até pior. Você tem que mudar. E para mudar, você tem que investir em você. Por isso que a educação e o conhecimento é a base do pilar da mudança da sociedade e principalmente da mobilidade social. Sou da classe E, quero passar para B? Bora trabalhar isso, bora ganhar dinheiro. Então como eu vou fazer? Empreendendo, vendendo a minha força de trabalho, investindo, como eu vou fazer? Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, com facilidade, vendo meia dúzia de gente falando na internet. Você tem que buscar a educação. E ela é muito importante. Só para fechar esse bloco, professor, eu lembrei também agora de outro meme muito acessado, bem rodado muito na internet, que é aquela história de a gente morre e não leva nada, né? Aí o cidadão dizendo, acontece que eu gastei tudo, não morri e estou liso. É mudança de mentalidade, exatamente. Dedicar tempo. Eu acho que isso é uma coisa que vale frisar mais uma vez, é dedicar tempo. Tem tantos debates desses. A gente tem, na própria coluna que eu tenho aqui na Rádio Jornal, basta entrar no site, você tem lá o podcast, que tem o É da Sua Conta, toda terça-feira, inclusive hoje à tarde, vou estar aqui, 14h45, a gente tem conteúdo sobre isso. Todo domingo, o Jornal do Comércio, eu já estou há 2 anos, eu estou falando de mim. Mas o trabalho da Viviane, o trabalho que o próprio Sandro vem trazendo, de tantas pessoas, não importa quem você está acompanhando, você que está nos ouvindo, mas busque informação e dedique um tempo para não só escutar por um ouvido e sair pelo outro, mas para botar em prática, bota prazo, corre, faz acontecer, porque ninguém é mais capaz de mudar a sua vida financeira e precisa do que você. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Debate em rede. Caros ouvintes, a Unimed Recife tem condições especiais para pequenas e médias empresas. São diversos tipos de planos e um deles é o ideal para você e o seu negócio. Conte com hospitais próprios, com acreditações internacionais, ampla rede credenciada, além de mais de 2.000 médicos cooperados. Ligue para 3413-8343 e escolha o plano Unimed Recife que combina com a sua empresa. Unimed Recife, cuidar de você? Esse é o plano. Diretora Técnica Médica Doutora Maria de Lourdes Araújo, CRM 3367. Cheiroso. É perfume importado e garantido pela importadora Paris. Diga a marca que você gosta e a Paris garante a qualidade. Cheiroso, original e garantido. Na super loja da Martins Júnior, com Rua do Hospício, na frente do Teatro do Parque, na Premier do Shopping Recife, no Big Bom Preço de Olinda e no Big Casa Forte. Importadora Paris. Vem pro Festival Atacadão e Nestlé, a maior variedade de deliciosos produtos com a economia que você só encontra no seu parceirão. Tem os melhores produtos para seu negócio ou comércio, como Nescau Cereal, Passatempo, Kit Kat, Talento, Dolce Gusto e muito mais. Pagando com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. É a sua casa de cara nova em 2022. O Armazém Coral tem ofertas para você. Cerâmica Porto Rico Artemis, 42 por 42 centímetros, R$ 24,90 o metro quadrado. Ar-condicionado Janela Springer, 7.500 BTUs em 10 vezes de R$ 124,90. Aproveite as lojas do centro da cidade com amplo estacionamento. Tudo em 10 vezes sem juros, com entrega grátis. Compre também pelo site armazencoral.com.br ou pelo nosso aplicativo.
Armazém Coral, economia perto de você. A vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos está disponível. O governo federal está distribuindo as doses para todos os estados. Vacinar as crianças é uma decisão dos pais e responsáveis e é necessária a sua autorização. Aqueles que quiserem vacinar suas crianças, procurem uma unidade de saúde. Consulte um profissional de saúde para tirar suas dúvidas. Saiba mais em gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Amaciante multiuso água sanitária Dragão. Sujou, usa Dragão. As últimas notícias da manhã e as primeiras da tarde estão no Edição do Meio-Dia. Balanço da política, economia, o noticiário nacional e internacional. A movimentação do trânsito na nossa cidade e a opinião dos nossos colunistas. Edição do Meio-Dia, de segunda a sexta, aqui na Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Gente, a conversa muito boa, muito assunto, muita informação. A gente evidentemente precisa repetir esses encontros aqui para que a gente possa sempre trazer novas informações para o nosso ouvinte. O tempo voou, então só resta agora um espaçozinho para a gente orientar nosso ouvinte no sentido de encontrar mais informações nas mídias sociais de vocês, né? Por exemplo, professora Viviane Silva, onde é que o nosso ouvinte pode lhe encontrar nas mídias sociais e qual o conteúdo que vai encontrar nesse espaço que a senhora disponibiliza? Pois é, eu tenho o prazer, né, de ter descoberto a educação financeira na escola dos meus filhos e desde então eu só tenho bebido dessa fonte e a minha missão virou democratizar a educação financeira para as famílias. Então lá no Minha Mente, Meu Bolso, vocês vão encontrar um conteúdo muito claro, objetivo. Eu não vou falar nada que vocês não vão conseguir entender porque eu aplico a educação financeira no dia a dia das famílias. Muito bem. Professor Sandro Prado. No Instagram, prof.sandroprado, eu vou dar esbregue para você quebrar o seu cartão de crédito. Então eu vou ser incisivo e direto e dar conselhos realmente para você tomar algumas decisões mais radicais na sua vida para você realmente poder mudar o rumo do barco. Porque senão a coisa se complica muito, como a gente sabe. Professor Leandro. Bom, vou trazer várias mídias aí, então quem quiser já pega celular, o papel e caneta, anota. Qualquer plataforma de áudio que você tiver, Spotify, Deezer, SoundCloud, procura por Leandro Trajano. A gente completou semana passada 500 episódios de podcast, então tem um número fantástico de reproduções mês a mês. Leandro Trajano, qualquer plataforma de áudio e também no YouTube. YouTube a gente já tem aí quase 290 vídeos, está crescendo bem, está ampliando. E o site leandrotrajano.com, certo? E por fim, Instagram, basta procurar por Personal Financeiro. Personal Financeiro, lá no Instagram, encontra e vamos nessa para seguir a jornada, é importante. É importante também enfatizar que essa conversa aqui é exatamente para a maioria do povo brasileiro, que como bem enfatizou aqui o professor Sandro Prado, a gente pensa assim, escuta uma conversa dessa, vocês estão falando para rico, que tem dinheiro, que pode investir, que pode guardar dinheiro. Não, o professor Sandro Prado trouxe um ponto importante. Mais da metade do povo brasileiro ganha até quanto? R$ 2.800, 51%. Pois é, 51% ganha até R$ 2.800. Família, né, Sandro? Isso é a renda familiar. Renda familiar da casa, de todo mundo somado. Porque tem outro dado do IBGE que aponta que 1/4 da população brasileira, aí é o valor individual, 1/4, ou seja, 25%, até 25% sobrevive com R$ 450 por mês. Isso. R$ 450 por mês. Sim. Então, é preciso fazer com que essas pessoas que ganham um pouco entendam que a educação financeira também é importante para elas aprenderem a viver com um pouco que ganham e, quem sabe, até juntar um dinheirinho ainda. Depende, evidentemente, que quem mora numa região como a nossa, extremamente cara, o Recife é extremamente caro. Se você fizer uma comparação do custo de vida do Recife com outras capitais do Nordeste, não digo nem de outras áreas do Brasil, você vai ver que é uma coisa absurda, né? Mas no interior, em cidades onde você gasta menos, as pessoas ganham menos também, evidentemente, é possível também você fazer um controle de seus gastos. Então, chegamos ao final.
Né? A gente vai se encontrar outras vezes. Vamos marcar outros encontros aqui periodicamente, tá certo? Marcar outras conversas dessas. Pronto. Vamos democratizar a educação financeira. Exatamente. Então, nossos agradecimentos à professora Viviane Silva, que é educadora financeira, ao economista Sandro Prado, mais uma vez com a gente aqui, claro, ao personal financeiro Leandro Trajano. Obrigado a todos. Obrigado. Lembrando a você que nos acompanha que o debate é repetido também amanhã às 2h30 da manhã. Vale a pena ouvir de novo. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520. Na hora do almoço, o Screte de Ouro oferece o melhor cardápio de informação para você. 12:30, a opinião de Edinaldo Santos. O toque de classe do Screte. 12:35, o assunto é futebol primeiro tempo. Com todas as notícias do seu time, apuradas pela melhor equipe de esportes do Nordeste. 1h05, o comentário de Ralph de Carvalho. O Bola de Ouro, que diz todas as verdades. 1h15, o assunto é futebol segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Screte. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. A força do rádio. Quem conhece, confirma. Professor Eduardo Barreto Médici, mestre em comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O rádio continua sendo o meio de comunicação de massa com maior alcance, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. É o meio que tem maior audiência. Se a gente somar a audiência de todas as emissoras de rádio do Brasil, a gente vai ver que ele tem mais audiência do que a TV durante 18 horas por dia. O rádio é aquele meio que a gente ouve no carro, a gente ouve tomando banho, tomando café da manhã, a gente ouve sempre que tem que fazer outra coisa. E cada vez mais as pessoas estão ocupadas, cada vez mais as pessoas têm menos tempo para parar os seus afazeres para se dedicarem a algum meio de comunicação. Daí a força do rádio que continua imbatível nesse aspecto. E daí a importância da informação no rádio. O rádio é a maneira de alcançar as pessoas onde elas estão e levar a elas as informações que são imprescindíveis para a vida delas. Rádio Jornal. Edição do meio-dia. 12:03. Boa tarde para você que está com a gente nesta terça-feira, 25 de janeiro. Estamos ao vivo também na internet. Você pode assistir e participar pelo YouTube, no canal da Rádio Jornal ou mesmo na nossa página no Facebook. Vamos aos destaques de hoje da edição do meio-dia. Jaboatão é o primeiro município do Grande Recife a vacinar crianças e adolescentes com a Coronavac. Imunização avança no estado. Saiba quais municípios pernambucanos já vacinam crianças com 5 anos sem comorbidades. Segundo dia consecutivo sem testagem de Covid-19 no Paulista. E mais, saiba onde receber lâmpadas de LED de forma gratuita. A edição do meio-dia está no ar. Apresentação, Natália Ribeiro. Agora, 12:04, e a gente começa a edição do meio-dia de hoje falando sobre a vacinação de crianças e adolescentes com a Coronavac. Jaboatão dos Guararapes é o primeiro município do Grande Recife a aplicar a Coronavac na faixa etária de 6 a 17 anos. A secretária municipal de saúde do Jaboatão, Zelma Pessoa, fala dos pontos de imunização no município. Jaboatão inicia hoje a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com a Coronavac. Preparamos 3 pontos específicos para acolher pais e crianças, espaços lúdicos, com personagens infantis, com espaço para a criança desenhar, brincar, tirar fotos, tornando menos traumático esse momento de vacinação. É importante ressaltar que a Coronavac e a Pfizer pediátrica são vacinas já plenamente testadas em todo o mundo. Mais de 31 países no mundo já utilizam a vacinação infantil
como sendo uma estratégia importante de controle ao surgimento de novas cepas do coronavírus. Jaboatão possui estoque suficiente para vacinar suas crianças. Inicialmente já vamos disponibilizar 70 mil doses, sendo 35 mil para a primeira dose e 35 mil para garantir que todas as crianças que receberam a sua primeira dose possam receber também a sua segunda dose. Então a gente convida pais responsáveis para que levem suas crianças a um dos nossos pontos que funcionam de segunda a sexta, das 8h30 às 17 horas e no sábado, de 8 às 14 horas, na UniFG, em Piedade, no Centro Cultural Miguel Arraes, em Prazeres, e no Espaço Cidadania Ativa, no bairro de Socorro, em Jaboatão Centro. E no Jaboatão, crianças acamadas vão ser vacinadas em domicílio e aquelas cadastradas em unidades de saúde poderão procurar sua unidade de referência. O Recife continua aplicando a vacina da Pfizer em crianças de 5 a partir de 5 anos. Aliás, o Recife, então, só com a Pfizer. A gente ressalta que o Recife ainda não começou a utilizar a Coronavac. A Prefeitura da capital aguarda o envio de doses da Coronavac pelo Ministério da Saúde para iniciar a aplicação do imunizante em crianças e adolescentes. Todos os municípios do estado já estão autorizados a vacinar crianças e adolescentes com a Coronavac. A decisão foi aprovada pelo Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação e pactuada com os gestores municipais em reunião da Comissão Intergestores Bipartite. A Superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Mello, tem mais detalhes sobre a decisão. Após reunião com o Comitê Assessor da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e pactuação junto aos municípios, o Estado autoriza a utilização da vacina Coronavac para as crianças entre 11 e 6 anos de idade. Então, os municípios eles podem avançar na vacinação por faixa etária nesse grupo, como também utilizar a vacina da Pfizer pediátrica para crianças de 11 a 5 anos. É importante reforçar que para as crianças com 5 anos de idade e crianças imunossuprimidas, a vacina que deve ser utilizada é a vacina da Pfizer, conforme recomendação do Ministério da Saúde e a recomendação da Anvisa. E Olinda também avançou na vacinação contra a Covid-19 das crianças. O prefeito da cidade, professor Lupércio, conta sobre essa ampliação da faixa etária. Já começamos a semana com uma boa notícia. Já estamos com o agendamento liberado pelo site da Prefeitura para a vacinação das crianças a partir dos 5 anos de idade. Imunizar os olindenses é o nosso maior objetivo. Vacine-se. Em Olinda, a vacina aplicada em crianças e adolescentes de 5 a 11 anos é da Pfizer. Pais e responsáveis devem fazer o agendamento no site olinda.pe.gov.br. Repetindo, olinda.pe.gov.br. 3 pontos estão disponíveis para esse grupo em Olinda. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil, em Bairro Novo, Início da Silveira, na 4ª etapa de Rio Doce, além da Policlínica da Mulher, no Varadouro. Já a Prefeitura do Recife anunciou a liberação da vacina pediátrica da Pfizer para crianças a partir de 8 anos, sem comorbidades. O prefeito da capital, João Campos, fez o anúncio. A partir de agora já está aberto o agendamento para crianças com 8 anos ou mais poderem tomar a vacina contra o coronavírus. Lembrando que no Recife a gente tem centros específicos para a vacinação da criança, com todo o acolhimento necessário, profissionais especializados e, lógico, a aplicação da vacina adequada. A vacina salva vidas, a vacina garante que a gente possa enfrentar com maior segurança a pandemia do coronavírus. Então todos vocês, pais, mães, responsáveis, devem fazer o agendamento de maneira imediata para a gente garantir a imunização de todas as crianças do Recife que têm 8 anos ou mais. E o agendamento pode ser feito no site ou no aplicativo Conecta Recife. A Secretaria de Saúde do Recife montou centros de vacinação exclusivos para as crianças na sede do SESC e Senat, no Porto da Madeira, na UFPE, na Cidade Universitária, na Faculdade Universo, na Imbiribeira e na Unicap, na Boa Vista. Agora 12:09 e a gente vai para o Agreste do Estado, porque em Caruaru, crianças a partir dos 9 anos já podem receber a vacina contra a Covid-19. O repórter Berg Santos explica os detalhes para a gente. Boa tarde, Berg. Olá, muito boa tarde. Chegaram mais vacinas na cidade de Caruaru e com isso
o público que está sendo imunizado no município, as crianças, agora a partir de 9 e 10 anos de idade. Para ter o acesso ao guia, o agendamento, precisa realmente realizar o cadastramento no site vacina.caruaru.pe.gov.br e lá vai ter justamente o local da vacinação e o horário do agendamento. A vacinação está sendo realizada em um local conhecido como Viga Parque, aqui no município de Caruaru, e está sendo realizada justamente de segunda a sexta-feira, das 8 às 4 horas da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, no horário das 8 da manhã às 6 horas da noite. Os pais precisam realizar o pré-cadastro, tá certo? Mas está liberada a vacinação para crianças de 9 e 10 anos aqui na cidade de Caruaru. Berg Santos, de Caruaru, para a Rádio Jornal, a Rádio Notícia. E mais cidades avançaram na vacinação contra a Covid-19, como Paudalho, na zona da Mata Norte, que imuniza crianças a partir de 9 anos sem comorbidades, Limoeiro, no Agreste, e Salgueiro, no Sertão, que vacinam crianças a partir de 10 anos, também sem comorbidades, e Pojuca e Camaragibe, ambos municípios no Grande Recife, que imunizam todas as crianças a partir dos 5 anos de idade. Agora, 12:11, mudamos de assunto. A procura por testes de Covid-19 continua intensa no Recife. Para conseguir fazer o exame no Geraldão, que é o maior centro de testagem da capital, é preciso muita paciência e disposição. Algumas pessoas procuraram o local na madrugada para garantir atendimento. Mais informações com o repórter Valdson Balbino. Ainda estava escuro quando a fila de carros se formou no Geraldão. São 4h45 da manhã. Cheguei aqui no Geraldão para fazer o teste do Covid e já tem simplesmente 30 carros na minha frente. Por ter tentado outras vezes, sem sucesso, o motorista Fábio José decidiu madrugar na fila do drive-thru. Eu cheguei aqui meia-noite e aí observei que o cenário aqui estava meio sinistro. Aí retornei para minha residência. Quando foi volta de 3 de madrugada, saí de casa, chegando aqui às 3h20. A fisioterapeuta Girlaine da